Olá pessoal, você já ouviu falar em BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro? Pois é, essa proteína tão importante é uma neurotrofina produzida pelos neurônios e a deficiência dela é uma das razões de diagnóstico de depressão. A deficiência de BDNF está associada à depressão. E aí a gente se pergunta como podemos fazer para tentar melhorar a produção de BDNF. Isso porque, infelizmente, a depressão é uma doença cada vez mais prevalente e conhecer o cérebro, as suas necessidades e as suas deficiências é de extrema importância para que a gente saiba como cuidar, tanto naquele nosso paciente que já tem depressão ou qualquer doença neurodegenerativa, quanto para aqueles pacientes que querem prevenir essas doenças. Por isso que na aula de hoje eu resolvi falar sobre o BDNF e quero convidar vocês para curtir, compartilhar, comentar, deixar aqui embaixo nos comentários quais são as sugestões de aulas que vocês querem para os próximos vídeos. Então agora eu convido vocês para ficar com a gente até o final e com vocês o BDNF. Bom, gente, então na aula de hoje, nesse vídeo, eu resolvi falar sobre o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso porque ele tem, assim, importâncias muito grandes para o nosso sistema nervoso central. É uma neurotrofina, BDNF, e a gente sabe que ele está totalmente associado à sobrevivência neuronal e também à função adequada dos neurônios. Por isso que eu resolvi falar sobre ele hoje. Um ponto muito importante que a gente tem que considerar é em relação à etiologia, de onde a depressão vem. Esse gráfico aqui ele mostra quais são as teorias da depressão. Então a gente vê que uma deficiência ou de norepinefrina ou de serotonina ou dopamina estão associadas à origem da depressão. Também a deficiência de GABA, que é o neurotransmissor inibitório, está associada à etiologia da depressão, e o excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório e também em excesso, ele acaba causando morte neuronal. Temos a inflamação, inflamações sistêmicas mesmo, sendo gatilhos para depressão, e o estresse, né? O aumento da produção de cortisol, um estímulo exagerado do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, aumentando a produção de cortisol. Então, esses pontos estão associados com a depressão, não necessariamente só um. Muitas vezes a gente tem uma associação entre inflamação e deficiência de GABA, estresse e deficiência de dopamina, enfim. Mas um ponto, né, o que hoje eu quero falar é em relação à redução da capacidade neurotrófica do cérebro por conta de uma deficiência de BDNF. É uma proteína, uma neurotrofina, fator neurotrófico derivado do cérebro. Uma coisa interessante também que eu quero falar hoje é em relação à capacidade que o cérebro tem de gerar novos neurônios. Então, a gente tem aqui no hipocampo pré-neurônios, né, células neuronais imaturas, que quando necessário, quando recebem algum estímulo, se diferenciam em neurônios maduros que se distribuem por várias regiões do cérebro. Então, essa baixa capacidade neurotrófica que o cérebro tem, que envolve uma redução do volume do hipocampo, que vai reduzir a capacidade que o cérebro tem de gerar novos neurônios, também está associada à depressão. Mas agora vamos nos concentrar aqui no BDNF, né? Enfim, as teorias de depressão, elas apontam a deficiência de BDNF como uma das causas de depressão. E o BDNF está aqui, é uma proteína, uma neurotrofina, que possui um receptor específico, né, no neurônio, e ele, quando está agindo de forma adequada, o BDNF tem uma interferência extremamente grande na plasticidade neuronal, na capacidade que o neurônio tem de se adaptar a diversas situações, a capacidade de crescimento e proliferação de neurônios e a sobrevivência neuronal, assim como a memória de longa data, né, longo prazo. Então, gente, a gente não consegue imaginar saúde neuronal e também, capacidade que o cérebro tem em gerar novos neurônios, nós não conseguimos desassociar do BDNF. Então, imagine um indivíduo que tem deficiência na produção de BDNF. Todo esse processo aqui, ele fica prejudicado. Então, uma redução da capacidade da plasticidade neuronal
Isso é extremamente danoso ao cérebro, porque a plasticidade neuronal, ela ajuda o cérebro a se adaptar a diversas situações e a não sofrer, a não gerar doenças por conta disso, assim como a própria sobrevivência neuronal. Existem sim defeitos genéticos, digamos assim, que acabam levando a produção de BDNF a ficar abaixo do normal. Mas também existem várias situações de vida que reduzem a capacidade do cérebro produzir BDNF, como a inflamação e o estresse crônico, por exemplo. Por isso que a gente não pode desassociar a BDNF de saúde neuronal. Então, esse gráfico, né, ele mostra, né, existem vários fatores externos, né, ambientais, farmacológicos, que modulam a sinalização de BDNF, seja para mais, seja para menos. Então, quando eu tenho uma produção baixa dessa proteína, eu vou ter uma alteração na neurogênese do hipocampo. Então, como eu falei lá no hipocampo, existem pré-neurônios, neurônios imaturos, que precisam se diferenciar em neurônios maduros, para poder desempenhar suas funções cerebrais e repor neurônios que o cérebro esteja precisando. Mas quando eu tenho uma baixa produção de BDNF, essa neurogênese do hipocampo acaba ficando prejudicada. E também a própria sobrevivência, plasticidade e a capacidade que os neurônios têm de se comunicarem uns com os outros são dadas pelo BDNF. Isso tudo aqui, gente, toda essa função neuronal está diretamente associada com o meu humor, também com a minha capacidade cognitiva, com todas as funções cerebrais. Então, por isso que a gente associa, né, deficiência de BDNF com depressão. E aí eu pergunto, como fazer para melhorar a produção de BDNF? Esse artigo ele sugere alguns fitoterápicos que teriam um efeito positivo na produção de BDNF. Aqui eu cito a ginkgo biloba e também, né, a vitis vinifera, aqui a uva, o extrato, né, de semente de uva, de casca de uva, na verdade, enfim, ricos em polifenóis, e também o Eleuterococcus senticosus, que é um outro fitoterápico que tem essa ação sugerida pelo artigo. E outros fitoterápicos, alimentos que a gente encontra, por exemplo, o Panax ginseng, a própria sálvia, que tem essa ação de melhorar o BDNF. O azeite de oliva, o óleo de oliva também tendo essa ação. O café, ou seja, alimentos que fazem parte da nossa rotina. O chá verde, a Camellia sinensis. E outras substâncias que são bastante usadas em forma de extratos, tipo a Witania sonifera, que é um adaptógeno. A rhodiola rósea também, um adaptógeno. Bacopa monnieri, também um adaptógeno. O Crocus sativus, que é retirado do pistilo da flor de açafrão, que também tem uma ação de melhorar o BDNF. Por isso que quando o indivíduo tem alguma dificuldade de funcionamento do sistema nervoso central, a gente tem que utilizar todas as armas possíveis e imagináveis. Então, estimular essa neurogênese, estimular a síntese de novos neurônios, estimular a conectividade entre os neurônios, estimular a plasticidade e a sobrevivência neuronais. Isso é de extrema importância e os alimentos e os fitoterápicos contêm essas atividades. Por isso que nós precisamos usar a nosso favor. Outro, né, alimento, e aqui o fitoquímico, né, a curcumina encontrada no açafrão, aqui é o açafrão da terra, raiz, a curcumina também tem essa ação de estimular o BDNF e com isso ter efeitos neuroprotetores, né, efeitos de melhorar a plasticidade neuronal. Então são coisas que estão totalmente ao nosso alcance. Por isso, gente, que eu quero, né, com esses pequenos vídeos, ampliar o olhar de vocês em relação aos cuidados com o cérebro, aonde uma depressão não é só deficiência de serotonina. Existem vários outros pontos que devem ser trabalhados no cérebro para deixar o seu paciente bem, mesmo que ele use medicamentos, esses cuidados são de extrema importância. Muito obrigada, não esqueça de comentar e curtir aqui os nossos vídeos, porque eu quero sempre fazer aulas que estejam dentro daquilo que vocês gostam de ouvir. Muito obrigada, tchau, tchau!